Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo João. O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus. Evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas? De que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. João foi apenas instrumento de Deus para escrever o Evangelho. Mas o Evangelho é de Jesus. Então, o Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. João, capítulo 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vamos ler juntos, só esse pedacinho? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ô, gente, com um pouquinho mais de ânimo, eu sei que nós não almoçamos ainda. Vamos lá? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe o que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente, em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu fales conosco, Pai. Que nós possamos entender a tua palavra. Que a tua palavra mexa conosco esta manhã, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde sempre, o ser humano tem uma atração muito grande pelo sobrenatural, pelo extraordinário, por aquilo que foge do ordinário, do comum, do dia a dia. Por isso, essa busca enorme por milagres, por isso esse desejo que todos nós temos de ser agraciado por um. Até aí não tem nada demais. Porém, o que você e eu não podemos perder de vista de jeito nenhum é que os milagres narrados nas Escrituras, ele tem um propósito muito maior do que o milagre em si. Não tem um milagre na Bíblia que foi realizado apenas para satisfazer a curiosidade humana. Milagre bíblico sempre foi um apontamento para algo maior, para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontece na fisicalidade aponta para a espiritualidade. O que acontece na criação aponta para a redenção. Tudo aquilo que acontece no temporal aponta para a eternidade. Por isso, que todos os milagres descritos em João, e são 7, são chamados de sinais, de apontamentos.
que apontam para Jesus como Filho de Deus, para que você e eu creiamos que Ele é o Cristo, e crendo, tenhamos vida eterna. Deixa eu dar alguns exemplos. Jesus multiplicou pães, mas a mensagem não é que Jesus multiplica pães. A mensagem é: Jesus é o pão da vida. Jesus transformou água em vinho. A mensagem não é esta. A mensagem é que Jesus é o novo de Deus. Ele veio para transformar vidas. Jesus curou um cego, mas a mensagem não é: Jesus cura cego. A mensagem é: Jesus é a luz do mundo. Jesus multiplicou pães, mas a mensagem não é que Jesus multiplica pães, é que Jesus é o pão da vida. Jesus ressuscitou Lázaro, e a mensagem não é que Jesus ressuscita mortos, é que Jesus é a ressurreição e a vida. E quando nós cremos nele, ainda que nós estejamos mortos diante dos olhos dos homens, nós estamos vivíssimos diante dos olhos de Deus. Este texto aqui é um daqueles textos que nos falam algo muito mais do que apenas um milagre. Aqui nós temos muito mais do que um milagre. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês aqui hoje. Mais que um milagre. E é interessante que este texto começa nos mostrando um pai extremamente aflito à procura de milagres. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que um pai tem um filho que está prestes a morrer. E era um homem importante, um homem que tinha um cargo importantíssimo naqueles dias. Mas algo fora do natural estava acontecendo na casa dele. Ou seja, uma ordem estava sendo invertida. Um pai estava na iminência de enterrar um filho. Com certeza, ele havia esgotado todas as possibilidades. Com certeza, ele havia esgotado todos os seus recursos, à semelhança daquela mulher que sangrava 12 anos. A sua riqueza não lhe favorecera. Seu prestígio não lhe favorecera. Sua posição social não lhe favorecera. Assim sendo, o sofrimento serviu de pavimento na vida deste homem, de tal forma que ele vai até o Senhor Jesus. E a gente vê isso aos montes no Evangelho. Sofrimento da mulher cananeia, daquela mulher pagã, asfaltou o caminho dela até Jesus. E ali, ela ouviu da boca de Jesus: vai, a tua filha está curada. Sofrimento de Bartimeu, cego mendigo, que nem nome tem, anônimo nas Escrituras, teve o seu sofrimento como asfalto, que o levou até Deus. Jairo não é diferente. E aqui também com este homem. Mas este pai, ele estava apenas atrás de um milagre. Olha o verso 48 comigo, por favor. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Ou seja, o que este homem queria era apenas o dunamis de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Por isso que Jesus lhe dá uma reprimenda aqui. Não somente a ele, mas também a todos aqueles que iam até ele simplesmente para receber algo da parte dele. Está aí no verso
de número 45. Então, este pai aqui, ele olha para Jesus, ele vê Jesus apenas como um curandeiro, talvez como um Santo Antônio melhorado, como uma Santa Rita melhorada, como um Santo Eliseu melhorado, como um Santo Elias melhorado. Aí Jesus diz, espera lá, se não houver da minha parte dunamis, poder, você não vai crer em mim. Se não houver algo que saia do dia a dia, do normal, se não houver algo que vá para o sobrenatural, você não crê em mim. Isso acontece muito com muita gente hoje. Por 3 motivos básicos. Primeiro, porque muitas vezes a semelhança deste homem aqui, nós achamos que o poder de Jesus é apenas um poder espacial, que se limita a tempo e principalmente a geografia. Tem gente que diz assim, se você não for na igreja, não tem milagre. Prova disso, que a maior mensagem pregada hoje é essa: venha para casa tal, venha para um ambiente tal, venha para a geografia tal, que tal coisa vai acontecer. Foi o erro dele e muitas vezes é o nosso. Ele disse para Jesus no verso 49, desce, venha comigo, por favor, toque na minha filha, tem que ter alguma coisa tangível, palpável, venha. Igualzinho hoje. A gente acha que a oração feita no quarto, feita na escola, feita dentro do carro, feita no ônibus, tem uma certa importância, mas é tão ínfima. Tem que ser aqui. Se não for aqui, nada acontece. Se não for em uma geografia que nós chamamos de igreja, o poder de Deus não desce. Vocês já ouviram uma expressão, o poder de Deus está aqui? O mesmo erro desse indivíduo aqui. Segundo, ele entendia que o poder de Jesus se limitava ao tempo, ou seja, se estendia além da morte. Ou seja, venha antes que meu filho morra. Está aí no verso 49. Ou seja, depois que meu filho morrer, não adianta nada. Não adianta o senhor chegar, não adianta o senhor tocar, não adianta o senhor falar mais nada. Desce, venha. Jesus, pelo amor de mim mesmo. Terceiro erro, ele entendia primariamente que Jesus se reduzia apenas a um milagreiro. O ministério de Jesus é apenas o ministério dos prodígios. Anos depois, Jesus já tinha sido assunto aos céus. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz assim, olha, os judeus querem milagres. Os gregos querem sermão eloquente, oratória brilhante, filosofia, mas nós pregamos o poder de Deus. Que não é diferente, gente. Olha os 3 erros aqui. Primeiro, é achar que o poder de Jesus se limita a uma geografia. Segundo, achar que o poder de Jesus se limita a tempo. Terceiro, é achar que o ministério de Jesus é o ministério apenas de prodígio. Se Jesus não livra um crente da morte, ele livra na morte. Se eu bater o carro e ficar preso na ferragem, todo despedaçado, não vem achar que Jesus não me livrou, não, que ele me livrou. Ele pode não ter me livrado da morte, mas me livrou na morte e me levou para a glória. Terceiro, o ministério de Jesus é um ministério muito mais amplo do que ministério de prodígio. Terceiro, a cura. Mas a cura extraordinária, narrada aqui no texto,
Não é a cura do filho, mas é a cura do pai do filho. É interessante, irmãos, que Jesus aqui no texto, ele cura duas pessoas. Enquanto ele está preparando para curar o corpo do filho, ele cura a alma do pai. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia comigo, por favor. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e exodou. É a mesma palavra aí, partiu, foi. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o texto não diz que o filho dele melhorou. O texto diz que o seu filho foi curado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam algo aqui extraordinário, que uma leitura às vezes simplista dessa passagem, você não consegue perceber. Diz o texto que quando Jesus diz, teu filho está curado, diz o texto que ele partiu. Porque ele creu em Jesus. Está aí no verso de número 50. Ele crê, depois que crê, ele parte. Aí, irmãos, diz o texto aí, que no meio do caminho, ele encontra com seus funcionários. E os seus funcionários dizem o seguinte, olha, seu filho está vivo. Ele pergunta, que horas? Olha aí no verso 52, se você tiver uma caneta, eu queria que você aí marcasse. Talvez é o ápice do texto está aqui. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informou, que dia? Ontem. Que dia? Ontem. Que dia, gente? Ontem. Isso significa o quê, gente? Este homem não foi para casa no mesmo dia, gente. Ele descansou, nós não sabemos aonde. Talvez a alma dele repousou, descansou em Jesus, e o seu corpo, quem sabe, repousou e descansou em uma pensão, em uma casa de um amigo, de um colega, de um conhecido. Mas diz o texto que ele descansou em Jesus. Em Jesus. Louvado seja Deus. É assim, gente, que você e eu temos que aprender a viver. É descansar. Ô, gente, da onde ele estava, aonde Jesus está, aonde o filho dele estava e aonde Jesus estava, 26 quilômetros. Era algo muito fácil de se caminhar naqueles dias. Porque eles não eram como você e eu, acostumados a andar de carro, moto, de ônibus, de carona. E outra coisa, se eu tenho um filho morrendo, e alguém diz para mim assim, Geraldo, seu filho foi curado. Eu saio a galope. 26 quilômetros para mim é 50 metros. Mas diz o texto que ele descansa. Ele vai, no meio do caminho, ele encontra a comitiva fala, seu filho vive. Eu espero que ele tenha soltado aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí, irmãos, no verso 53, com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Aquela hora precisa, em que Jesus dissera, teu filho vive. Quando Jesus falou, ele creu,
Quando Jesus falou, o filho dele foi curado. Aí, porque o tema da nossa mensagem hoje é mais do que um milagre. Porque aqui nós temos mais do que um milagre. Porque se não me falha a memória, eu nunca ouvi falar deste indivíduo nos nossos dias. Eu não sei se ele congrega na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. Eu acho que ele já morreu. Eu acho que o filho dele já morreu. Aquela cura foi extraordinária, mas a maior de todas as curas estava por vir. Olha comigo o verso 3 aí, por favor. Se você tiver uma caneta, ou se você tiver uma memória boa, diferente da minha, que cada dia que passa está piorando. Olha aí. Teu filho vive. Olha o finalzinho do texto, vamos ler juntos? E creu ele e toda a sua casa. Com um pouquinho mais de força, vamos lá? E creu ele e toda a sua casa. Para você decorar, vamos lá? E creu ele e toda a sua casa. Por que mais do que um milagre aqui, gente? Irmãos, ele foi buscar algo temporal. Ele saiu de lá com algo eterno. Ele foi para buscar um milagre no físico. Voltou com um milagre no físico e com a família inteira convertida ao Senhor Jesus. Eu quero conhecer essa família aqui. Você não quer, não? Ah, eu quero. E todas as vezes que eu leio essa passagenzinha aqui, e creu ele e toda a sua casa, logo me vem na mente Atos dos Apóstolos, 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tu e tua casa. Agora, irmãos, eu queria tratar com você e comigo, direto, fazendo Jesus do céu, umas 12 aplicações, não é coisa de presbiteriano, umas 12 aplicações aqui. Eu queria que você olhasse para mim, por favor, tirando aqueles que estão lá atrás, precisam de olhar para o computador por causa da filmagem, tem que olhar para os sons demais, olhem para mim. Primeira coisa que você e eu podemos tirar para a nossa vida, que a nossa posição não é segurança contra as tragédias da vida. Não importa se você é rico ou pobre, bonito ou feio, ateu ou crente. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos às tragédias da vida. Por isso, diante delas, não tem outra coisa a fazer a não ser ir atrás dele. E não é a segunda coisa, é a primeira coisa. Não é olhar no catálogo para ver qual é o melhor médico naquela área. A melhor coisa a fazer não é fazer um raio-x, uma ressonância magnética, uma endoscopia. A melhor coisa a se fazer é se ajoelhar diante dele. E dizer, Senhor, eu tenho esta demanda, ela está diante de ti. Segunda coisa, as aflições e a morte, ela vem para o jovem, para o adolescente, para a criança e para o velho. Aqui é jovem, gente. Outro dia, eu lembro só da Vitória. Fui falar para os adolescentes, eu disse, olha, você vai morrer. Talvez morra na juventude, talvez morra na adolescência. Você tem que ter Cristo como seu Senhor e Salvador desde já. Você já tem noção da vida, gente? Eu quero abrir um parêntese aqui. Quando a tragédia vier sobre a sua vida, não fique com essas perguntinhas idiotas do tipo, por que eu, por que eu, por que eu? Elas não vão te levar a lugar nenhum. Terceiro,
A fé bíblica genuína não exige evidências. Ela se apoia nas promessas. Eu não preciso de ver nada. Eu preciso de crer nas promessas de Deus. Senhor, me dá um sinal. Eu chego lá em casa agora, e aquela planta do vaso cinza, que é verde por natureza, quando eu chegar lá em casa, ela esteja amarela. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo entrelaçado com as promessas de Deus. Quarto, Jesus cura quando quer, quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Em alguns casos, Jesus fez assim, ó. Cuspiu, passou um barro, mandou o indivíduo lavar, o indivíduo lavou e voltou a enxergar. Em outros casos, Jesus passou saliva no indivíduo, o indivíduo voltou a falar. Desculpe a ironia, mas é uma santa porqueira, não? Em outros casos, Jesus curou à distância. Neste caso aqui. No caso de Jairo, ele foi. Isso é para mostrar para você que Jesus cura quando quer, do jeito que quer e quem Ele quer. A agenda de Jesus não está na sua mão, nem na minha, e na mão de ninguém. Tem gente que diz que a agenda de Jesus está na mão dele. Vem aqui que o milagre vai acontecer. Eu não acredito em milagre com hora marcada. Eu acredito em milagre. Quinta lição. O milagre ou a falta dele é sempre uma estrada pavimentada pelo próprio Deus, que tem um propósito de nos levar a seu Filho. Vai aí, João 20, por favor. João, capítulo 20. Versículo 30 e 31. Na verdade, vamos lá, ler juntos, vamos lá? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Se você quiser, pode colocar aí o propósito do livro. Está aqui. E está aí o propósito do livro. Qual é o propósito do livro, gente? É que nós creamos que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. Sexta lição. O melhor da vida não está por vir, mas veio. Jesus. É lógico que nós estamos esperando a volta dele, tudo faz parte do mesmo processo. Sétima lição, irmãos. Não permita que as aflições da vida endureçam o seu coração. Isso pode acontecer. Aconteceu com aquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele. Ele estava preso. Ele pregava que Jesus veio para libertar os cativos. Ele afirmara de todo o seu coração que Jesus era o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele foi preso. 40 dias depois, ele manda os seus discípulos atrás de Jesus para perguntar se Jesus era de fato o Messias. João Batista. Aí Jesus, bem-aventurados aqueles que não acharem tropeço em mim. Diga para João Batista, os cegos vêm, os coxos andam,
e os pobres estão ouvindo sobre o reino de Deus. Oitavo, irmãos, não nos esqueçamos que Deus trabalha de forma bem ordenada. Primeiro, Deus trabalhou nele. Jesus deu uma reprimenda nele, dizendo: olha, você veio a mim porque você quer milagres, você quer dunamis de Deus. Deu uma reprimenda nele, trabalhou nele. Depois Jesus trabalhou por ele. Vai, o teu filho está curado. Depois Jesus trabalhou através dele. Ele chega em casa, ele fala de Jesus e a família inteira se converte. Perceberam a forma ordenada de Jesus trabalhar? Trabalha nele. Já pensou? Se este cara volta para casa apenas com o milagre da cura do físico, da cura física, mas não volta para casa crendo em Jesus, ou crendo que Jesus era um curandeiro. Creio em curandeirismo. Até os discípulos de João lá de Abadiânia, o tal de João de Deus, que o único João de Deus que eu conheço é o João Batista da Bíblia. Eu não sei se os irmãos se lembram. Quando estourou aquele escândalo, eu preguei um sermão fazendo um paralelo entre João de Abadiânia e João Batista. E mostrei qual que João que é de Deus. Vamos lá, irmãos. As bênçãos. Ele e sua família creram em Jesus. Por quê? Ele demonstrou humildade. Ele foi até Jesus. Ele mostrou persistência. Ele continuou clamando. Ele demonstrou fé. No primeiro milagre, o lar dele estava cheio de alegria. No segundo, o lar dele estava cheio da glória de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus. Esse sujeito sai de casa e deixa uma casa em prantos. Ele volta para casa, ele deixa ver a casa alegre, anuncia-lhe o Evangelho e a casa fica gloriosa. Hoje houve salvação nesta casa. Agora olha para mim, gente. Como que você e eu temos olhado as adversidades da vida? Nosso coração tem ficado empanturrado de fé, de esperança, de convicção, ou ele tem se tomado assim de mágoa, de ressentimento, de dúvidas a respeito de quem é de fato aquele que nós chamamos de Senhor. Vamos orar, gente? Primeiro eu queria fazer um desafio. Se você tem uma demanda aqui hoje, já colocou essa demanda diante do Senhor, eu queria que você voltasse a colocar. Porque às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós falamos: eu já orei tanto. Orou nada, 2, 3 vezes. A mãe de Agostinho orou 40 anos por ele. Chegou perto de Ambrósio, que era o bispo de Milão, chorando, chorando, chorando. Aí Ambrósio falou: vamos orar por ele, porque um filho de tantas lágrimas não pode perecer. Este homem se converte. George Miller orou por um amigo mais de 60 anos. Aí George Miller morreu. O amigo dele foi no velório, ouviu a pregação, chorou, chorou, abriu o peito, entregou o coração para Jesus. Eu queria que você buscasse lá, vai lá, busque o seu sonho, vai. Seja ele qual for, se é lícito, pode buscar. Pega esse sonho. Coloque diante de Deus agora. Não é para amanhã não, gente, é agora. Hoje, agora.
Ele não é curandeiro. Ele é transformador, gente. Ele faz milagre, sim. Ele faz mais do que milagre, mas ele faz milagre. Segundo desafio. Se você ainda não é convertido, eu queria que você hoje entregasse sua vida para Jesus. Nós temos crianças, adolescentes, jovens e adultos aqui. Eu não sei seu coração. Talvez você é membro de igreja, totalmente diferente de ser convertido. Entregar sua vida para Jesus. Terceiro desafio. Você é até convertido, mas aquela vida morna. Assim. Cumpre os ritos da fé, bate os cartões, mas parou por aí. Parou por aí. E quarto desafio que eu quero fazer por você hoje é orar pela sua casa. Se seu pai morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Se seu filho morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Eu não queria dizer isso. Eu queria que todos fossem salvos, mas não é assim. Jesus cura um indivíduo 38 anos doente, e Jesus diz para ele, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. O que é pior do que ser paralítico, Enedina? O que é pior do que ficar 38 anos paralítico arrastando no chão? Só pode ser o inferno. Então, curve a sua cabeça. Você vai ter uns 2 minutinhos para você orar, 3 minutinhos, para você abrir o peito diante de Jesus. Quem sabe você vai ouvir da boca dele. Vai. Não é só ir para casa não, gente. Para casa você vai. Não é nem para casa do chapéu. Vai, meu filho. Vai, minha filha. De hoje em diante, vai ser tudo diferente. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. No Teu poder para curar toda e qualquer espécie de enfermidades. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje, e o será para todos sempre. Visita o Teu povo, ó Pai. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Estenda a Tua mão de poder e graça sobre a vida dele ou dela, ó Pai. Esteja curando também, ó Senhor Jesus, aqueles que padecem de enfermidades emocionais e espirituais, ó Pai. Pessoas que têm sido oprimidas, ó Pai, pelo diabo, ó Pai. Que Tu estejas libertando em Teu nome, Senhor Jesus. Peço também, ó Pai, por aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal, definitivo com o Senhor. Que essa pessoa possa ser hoje, ó Pai, tocada pelo Teu Espírito. Que ela possa ser selada com o Santo Espírito da promessa, ó Pai. Que o Teu Espírito venha habitar
nela, nele. Peço também ao Senhor Jesus, por aqueles que estão frios na fé, desanimados muitas vezes, ó Pai, que foram sucumbidos pelas lutas e adversidades da vida, Deus. Revigore o teu servo, Deus, tua serva. Anima-os, ó Pai, em nome de Jesus. Peço também, ó Pai, por aqueles familiares que foram mencionados em nossas orações, que o Senhor sabe quem são, para que eles possam também, ó Pai, ser alcançados pela mesma graça que um dia nos alcançou, para que nós possamos ter o mesmo privilégio desse nosso irmão, que nós nem sequer sabemos o nome. Diz que creu ele e toda a sua família. Essa é a nossa oração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.